Bom dia, eleitos, graça e paz. Hoje queremos compartilhar sobre o tema Somente Cristo, Solos Christus. O texto encontra-se em Mateus 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: "Quem diz o povo ser o Filho do Homem?" Respondeu Simão Pedro e disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Então Jesus lhe afirmou: "Bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Amém. Jesus Cristo, Ele é o fundamento, o dono e o edificador, o protetor da igreja. Ele é o único Salvador e o único mediador entre Deus e os homens. É exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Não há salvação fora dele, como nos diz Jesus no texto de João 14, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim." Verdade, Cristo é a pedra fundamental da igreja. Como disse Jesus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro nunca foi Papa, nem o Papa é sucessor de Pedro, como diz a doutrina romana. A igreja só tem um fundamento, que é Cristo, como diz Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 3. Pedro mesmo disse várias vezes: a pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo e não ele. Cristo é a pedra de esquina sobre a qual a igreja está edificada. Ele é a rocha que não se abala. Jesus também é o cabeça da igreja. Ele mesmo disse: "Eu edificarei a minha igreja." Ele é o Senhor da igreja, Ele é o supremo pastor da igreja, Ele deu a sua vida por ela, Ele a governa e com ela vai reinar por toda a eternidade. Jesus é o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o soberano que a conduz, que a governa. Ele é o noivo que a desposará e com ele a igreja reinará para todo sempre. Jesus também é o único mediador entre Deus e os homens. De fato, a reforma protestante rejeitou qualquer outra doutrina que negue a suficiência de Cristo. O supremo mediador entre Deus e os homens não é o Papa, não é Maria, não é nenhum dos personagens que houve ou que poderá existir nessa terra, nenhum dos apóstolos, nem qualquer outro personagem. A Bíblia diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso, eu sou o caminho, disse Jesus. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele veio do céu para nos levar para o céu. Só Ele tem todo o poder para nos salvar, para nos levar seguros para o seu reino de glória. Jesus também, Ele é o único Salvador. A salvação não vem por meio dos méritos que nós possamos ter nessa terra ou executá-los. As obras que o homem realize, nada em nós nos dá condições da salvação. A salvação não é alcançada por meio dos sacramentos ministrados pela igreja. Ela é apenas um sinal, um símbolo. A salvação é obra da graça de Deus por intermédio do seu Filho. O texto nos diz, Pedro escrevendo no livro de Atos, no capítulo 4, "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos." Atos capítulo 4, verso 12. O sacrifício expiatório de Cristo na cruz, ele é o único fundamento da nossa salvação. E por fim, Jesus também, ele é o edificador e o protetor da igreja. É isso que lemos no finalzinho aqui do texto. "Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." A igreja é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. O mesmo Jesus que morreu, ele ressuscitou e encontra-se à destra do Pai. Ele edifica a sua igreja por meio da sua palavra e ele providencia os meios para que a igreja permaneça firme. Nenhum daqueles que o Pai deu a Jesus se perderá, como nos mostra na sua oração sacerdotal no Evangelho de João, capítulo 17. O mesmo Deus
que começou a boa obra em nós, a completará até o dia de Cristo Jesus, quando Ele voltar para redimir a sua igreja. Nada nesse mundo, nenhum perigo, nada nesse mundo pode nos afastar do amor de Deus, como nos mostra Paulo lá no texto de Romanos, no capítulo 8. Queridos, que Deus nos ajude a compreender exatamente isso, quando Jesus pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo lhe conduza para a glória do nome de Deus. A Ele, pois, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém.